Glória a Deus. Glória a Deus. Hino abençoado. Meus amados irmãos, vamos ao momento da palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. A leitura bíblica devocional nessa noite foi feita na epístola do apóstolo Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Texto muito conhecido dos leitores da Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Eu quero reler esse texto em nome de Jesus. Você que está com sua Bíblia, tanto no culto presencial como no culto online, é muito bom que possamos acompanhar essa leitura. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, um texto maravilhoso. Capítulo 3, a epístola toda, ela é muito especial. Eu quero suprimir um breve comentário sobre a epístola para ganharmos mais tempo, mas detemos-me no capítulo 3, pelo menos nessa seção de 12 versículos, que já traz ensinamento para muitos cultos, mas queremos tentar alcançar, com a ajuda do Espírito Santo, o mais possível de entendimento nesses 12 versículos da palavra de Deus. Então, ainda com a Bíblia aberta, no capítulo 3, a gente começa observando que Tiago, ele se refere inicialmente aos mestres, aos professores do seu tempo, quando ele diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós. Ele aconselha isso, e é incrível isso. Olha, muitos de vós não vos torneis mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo. E quando a gente vai estudar um pouco essa palavra de Deus, a gente observa que ensinar era uma profissão altamente, meus irmãos, estimada e respeitada na cultura judaica. A gente observa isso claramente em todo o Novo Testamento. E muitos judeus abraçavam mesmo
o ensino. E o próprio cristianismo também faz isso. Muitos naquela época queriam se tornar professores. Ainda bem pouco, no século XX, geralmente muitas pessoas desejavam, ansiavam ser professores, ser professoras. Mas Tiago advertiu aqui os mestres, mesmo porque havia um conflito muito grande contra os falsos mestres, as heresias eram terríveis e acossavam a igreja de todas as formas. Mas Tiago advertia: olha, muitos de vós não queiram ser mestres. E ele dizia: embora vocês tenham aspiração para ensinar, para serem professores ou professoras, era isso que ele estava dizendo, saibam que é grande a responsabilidade de quem ensina, porque este ensino pode afetar a vida das pessoas, e no caso, diretamente a vida espiritual. É por isso que Tiago afirma aqui, e ele vai deixar isso muito claro no decorrer desse texto, que os mestres serão julgados com maior severidade. Uma palavra, meus irmãos, e nós sabemos muito bem disso, foi assunto em mensagens anteriores, quando nós trouxemos uma breve palavra de exortação quanto àquilo que nós estamos sendo ensinado, o que nós estamos ouvindo, o que está sendo ministrado, principalmente por tantos ensinadores que têm acesso à grande mídia e estão aí com as suas lives, com os seus cursos, com os seus seminários, com os seus encontros e por aí vai nas redes sociais. Mas a gente observa que quando se está recebendo o ensino, basta só uma palavra, quem sabe uma sugestão na direção errada, e de repente, meus irmãos, a vida de uma pessoa, uma sala de aula inteira, pode tomar o caminho errado. Daí a preocupação, que é uma preocupação sempre latente de todos nós pais, quanto ao que os nossos filhos estão ouvindo, estão aprendendo, estão se expondo diante dos professores e professoras na rede pública de ensino, privada e por aí vai. Mas tem palavras que a gente ouviu dos nossos professores quando era adolescente, quando era criança, e nunca mais saiu da nossa mente. Então só basta uma palavra pequena, muitas vezes é o suficiente, meus irmãos. Às vezes uma frase, quem sabe, ou duas, e algo glorioso acontece. Por exemplo, uma porta grande se abre para novas realizações, para um mundo completamente diferente. Eu nunca esqueço éramos adolescentes, naquela época, 8ª série ginasial. Hoje mudou os nomes de tudo, né? Mas tinha um amigo de sala que dizia assim: eu vou ser cientista, o meu negócio é estudar, é física, é isso. E ele tinha um sonho com aquilo. Já o meu sonho era ser piloto de avião. E todo mundo sonha muito com essas coisas. E eu não cheguei àquilo que tinha que tratar naquele tempo, pela influência que recebi, porque havia um professor que era mestre também na aviação e tinha um hobby e era instrutor e etc, etc. Mas aquele meu amigo realmente hoje é um grande cientista no exterior. E foi por causa de um professor que nós tivemos, do incentivo que ele teve. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Meus irmãos, vale muito a pena. Então, muitas pessoas, às vezes, quando vão perceber que tem algo que está errado com o ensino que receberam, aquilo afetou tanto a vida que às vezes a pessoa se esforça para encontrar o caminho de volta e a verdade é que, infelizmente, muitos não encontram esse caminho. As consequências já são graves, são terríveis. De repente, o mal e o dano são irremediáveis por causa do ensino. Então, Tiago, ele começa advertindo aqui quanto aos mestres. E eu fiquei pensando e meditando. E quando um tipo de ensino assim, contraditório,
é ensinado a partir da igreja, ou tomando o evangelho como um fundamento, ou usando parte dele, ou a Bíblia, ou quem sabe assim um pastor pregando um sermão em que ele está naquele sermão promovendo um tipo de doutrina que não está totalmente correta, e a gente observa que não está, mas quantas pessoas estão expostas àquele tipo de doutrina ali, e aquilo está afetando muitas pessoas, e nós temos visto isso muitas vezes, meus irmãos. Ou quem sabe algum mestre, vamos falar de pastores, que às vezes do púlpito da igreja toma uma posição ali, se posiciona em temas dos quais ele não tem um conhecimento necessário, suficiente, leu alguma coisa, ouviu uma pesquisa superficial, ou então está seguindo fulano de tal. Sabe, meus irmãos, esse tipo de ensino acaba afetando muita gente. Muitas dessas pessoas têm conta para prestar com o Todo-Poderoso. Só basta uma conversa, irmãos, fora do padrão das Escrituras, um aconselhamento pastoral, por exemplo, e aquela pessoa que está ouvindo, que está precisando de uma palavra, que está precisando de orientação, que está precisando de um conselho, a pessoa está vulnerável, está sob pressão, e depois que aquela pessoa ouve aquela palavra, sente-se encorajado, irmãos, para seguir em frente, e de repente o conselho não era o conselho apropriado, um passo em falso, e a pessoa segue numa direção completamente equivocada. Tiago começa falando dos mestres. Ele diz aqui: mestres, tenham cuidado. Muitos de vós não queiram ser mestres. Talvez Tiago estivesse desestimulando a muitos daquela questão vocacional, ou os potenciais candidatos, quem sabe, ao ministério. Mas a verdade é que ele estava preocupado com o tipo de ensino que a igreja estava exposta naquela época. Mas apesar do começo do capítulo 3 parecer assim sombrio, você está com a sua Bíblia aberta, ele vai prosseguir agora para desenvolver um tema muito precioso, que vai tratar de um órgão muito pequeno no corpo humano, que é a nossa língua. É responsável por aquilo que nós falamos. E ele vai iniciar aqui uma advertência, que eu vou caminhar com os irmãos nesta palavra. E em outras palavras ele está dizendo assim: olha, como é difícil você se portar como mestre. E ele vai desenvolver o seu ponto de vista, advertindo e afirmando muitas coisas. Dentre elas, que é muito difícil controlar a língua. A coisa mais importante quando se prega uma mensagem dessa é porque é muito bom o fato saber que todos aqui têm uma língua, então todo mundo já sabe de que eu estou falando, do que se trata. Então Tiago vai dizer assim: olha, é tão difícil domar a língua, e ele acaba dizendo que é praticamente impossível. Mas ele diz assim: mas se você conseguir isso, alegre-se, porque você vai ter sob controle todo o seu corpo. A sua vida vai estar sob controle, o seu ego inclusive. Eu creio que era isso que ele estava querendo dizer. Então eu concordo plenamente com o Tiago quando ele dá a entender que parece que a língua é o último reduto, ou é a parte mais difícil de ser conquistada, ou quem sabe é aquele órgão do corpo humano mais difícil de aprender a lição. Então, caso você seja um professor ou uma professora, você seja mestre e ensina a um grupo de pessoas, a pergunta é: como você está influenciando essas pessoas? Meus irmãos, o nosso cuidado é muito grande
com quem ministra, com quem ensina, desde as criancinhas, na escola bíblica dominical. Esse é o cuidado pastoral que estamos falando. Mas há um cuidado, meus irmãos, que nos impressiona. Às vezes a gente vê a criança bem pequenininha, 1 ano e pouco, 2 anos, ela sai de manhã para a escola. Quando chega à noite, ela já vem fazendo algumas coisas que não fazia antes. É como uma esponjazinha. Tudo que ela vai aprendendo, ela chega e vai fazendo. A influência é incrível isso, meus irmãos. Então, Tiago, depois de advertir aqui os mestres do seu tempo, ele passa a discorrer dos cuidados que nós devemos ter, meus irmãos, sobre o que falamos e o que nós deixamos de falar. Então o apóstolo dá a entender que nós devemos falar menos e ouvir mais. Então daí o tema da mensagem de hoje: fale menos, ouça mais. Vamos dizer para quem está ao nosso lado, ou se não tiver alguém do seu lado, diga para o anjo aí: fale menos e ouça mais. Ele vai ensinar-nos sobre o conselho da língua. A palavra de Deus é tão prática sobre isso, né, meus irmãos? Sejam poucas as tuas palavras, pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás, né, absolvido. Você, glória a Deus. A boca fala que o coração está cheio, etc. São tantos textos preciosos, mas eu lembrei-me de Salomão aqui no capítulo 5, versículo 2 de Eclesiastes. Olha o que diz o texto: não te precipites com a tua boca. Glória a Jesus. Isso não é fácil, meus irmãos. À medida que o tempo passa, a gente tem bem mais controle quanto a isso. Porém, quem recebeu o Espírito Santo, desde cedo, aprende as lições do domínio próprio, como, né, flui do fruto do amor, glória a Deus, fruto do Espírito. Isso é coisa linda. Não te precipites com a tua boca, Eclesiastes 5 e 2. Nem o teu coração se apresse, é interessante, a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E o coração fala também? Sim. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, diga assim comigo: sejam poucas as tuas palavras. Eu cada vez mais entendo que meu pai me dizia assim: meu filho, o segredo da felicidade é simples. 3 coisas: temer a Deus, falar pouco e não dever nada a ninguém. Mas meu pai, isso é muito difícil. Não dever nada, a gente paga uma conta da Eno, já está devendo a outra. Não, mas não é nesse sentido que eu estou ensinando. Falar pouco, meus irmãos, é um segredo mesmo. Então vamos pela seção de versículos que vão nos ajudando a compreender um pouco mais o que Tiago estava tentando ensinar, meus irmãos. Primeiro, ele confronta os mestres. Como é crucial a questão do ensino. Como ninguém pôde olvidar do conhecimento, do preparo para estar ensinando. Como os nossos filhos são influenciados, como os nossos alunos são influenciados. Eu me lembro bem de um professor muito querido, que não por acaso é meu irmão de sangue também, o Sérgio. Ele passou uns 6 meses, quando eu pastoreava em Juazeiro, ele tinha vindo da América, ele foi passar 1 ano ali. E ele foi dar aula em uma escola privada, muito importante da cidade. E ele dava aula para adolescentes ali no ginásio, no científico também, jovem. E um dia ele saiu de casa com uma meia cor de laranja e a outra azul claro, aquela cor de sabão homem, e uma calça assim pegando marreco, não tem? Assim uma coisa. Eu disse: meu irmão, o que é isso? Isso aqui é uma questão pedagógica. Eu vou ensinar hoje uma lição aos meus alunos. Por que isso? Porque nós, professores, temos que ter conhecimento do quanto nós influenciamos os alunos. E ele
deu algumas justificativas e saiu com aquela meia laranja e a meia azul claro. E depois foi mais alguns dias com aquela meia. O que aconteceu é que, na semana seguinte, já tinha pelo menos meia dúzia de alunos com a meia verde, outra vermelha, com a meia azul, claro, outra laranja, porque as crianças acharam lindo aquele negócio. Até a voz, até o jeito, né? Meus irmãos, a influência do mestre. Então vamos a Tiago, capítulo 3, versículo 2 e 3. Hoje não dá tempo de contar muitas histórias, mas algumas são importantes. Tiago 3, 2 e 3. Se os irmãos puderem repetir comigo, isso é muito bom, porque nós estamos aqui num momento de ensino da palavra. Porque todos, vamos dizer sem nenhum medo, irmãos, é todo mesmo, não escapa ninguém não. E o senhor, pastor, eu sou o principal. Vamos dizer 1, 2, 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio, 3, na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Irmãos, a gente vê aqui, e é isso que Tiago quer mostrar, quer ensinar, o quanto a nossa língua é importante. Ela pode ser pequena, é como o freio na boca dos cavalos, ou como aquele pequeno leme de um navio, que os dirige, que os guia, que os manobra. Assim também é a nossa língua. Ela está ali posta, ela tem essa capacidade. É incrível isso. Então, é assim também com cada um de nós. Quando a gente deixa escapar ali aquela palavra que não era para ser dita, aquela palavra, vamos dizer assim, errada, no momento errado, de repente é proferida. E aí, meus irmãos, sem que você menos se aperceba, um relacionamento de tanto tempo, um relacionamento precioso, pode ter sido destruído por causa daquela palavra que você não deveria ter pronunciado. Aquela palavra feriu profundamente. Tanto que você diz, e eu falo também para mim, tanto que você diz, como ou quanto o que você diz é importante. É muito importante. E para falarmos adequadamente, não devemos apenas dizer as palavras certas no tempo certo, mas também não devemos dizer aquilo que não deve ser dito. Pastor, mas isso é muito complicado. É, mas quem tem o Espírito Santo recebe a ajuda do alto. E então, irmãos, quantos exemplos são que a gente poderia dar de uma língua que não é domada ou não é controlada, que não tem domínio próprio? Os irmãos, tem pessoas que têm a língua solta, tem pessoas que têm prazer de soltar a língua, ou seja, falar demais. Isso inclui os mexericos, inclui o desprezo pelas pessoas, vanglória, manipulação, emulação, contenda, porfias, os ensinos errados, os exageros, reclamação, lisonja, mentira, e a lista é muito grande. Mas a língua está lá. Então, antes de falar, pergunte-se a si mesmo. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer depois: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal. Irmãos, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Fale menos, ouça mais, é isso que ele está dizendo. Então, antes da gente falar alguma coisa, se pergunte o que é que você quer dizer. O que você vai dizer é proveitoso?
É agradável? É verdade? É necessário? É gentil? Porque, meus irmãos, às vezes a gente não tem nenhum intuito de falar uma palavra errada, ou não quer nem dizer uma palavra que não deveria ter dito. É porque você não sabe como a pessoa vai reagir. Por isso que às vezes é melhor ficar calado. Tem horas que diz o sábio, né, em Provérbio, que tem horas que o sábio se cala. Há tempo de falar, diz o texto de Eclesiastes 3, e tempo de ficar calado. Tem tempo que o sábio se cala, e tem tempo que o sábio, de forma ousada, se pronuncia. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora veja Tiago capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo. Glória a Deus. É mundo de iniquidade. Irmãos, eu estava pensando hoje, meditando nesse texto. Será que Tiago não exagerou? Ou será porque ele tinha aquela língua grande como Isaías? Porque Isaías, quando o anjo do Senhor voou, que ele viu aquela visão gloriosa da glória de Deus no templo, que os serafins voam com a brasa viva pegado de um atenaz, porque brasa viva do altar do Senhor nem anjo pega, tem que ser com atenaz. E que ele voa na direção de Isaías, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Porque o anjo voa para ele com a brasa viva e toca nos seus lábios. Sempre que o anjo do Senhor voa, os serafins de Deus voam em nossa direção, meus irmãos, estamos falando isso aqui por orientação de Deus, eles localizam o nosso pecado. E Isaías estava nos lábios. E ele disse: ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E depois que o Senhor tocou isso, então ouvi a voz do Senhor. E antes, meus irmãos, a língua é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. É incrível, porque contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aí Tiago passa a comparar a língua como esse fogo devastador, como um fogo incendeia um grande bosque. E a gente vai ver esse outro texto bíblico. E Tiago acaba dizendo que a origem, a fonte de toda essa malignidade, ela tem origem inclusive no inferno. E a língua descontrolada, meus irmãos, ela pode causar um mal terrível. Um mal terrível. Não, quando eu dei por mim mesmo, já tinha dito. Sim, mas já disse. Não, não tive intenção de dizer isso. Não era a minha intenção, sim, mas já disse. Não tem como você desdizer. Isso já foi pronunciado. Então Satanás muitas vezes usa a língua das pessoas, como usou Pedro. Mestre, não vá para Jerusalém, não é, etc. O Senhor olhou, não era Pedro que estava falando, era Satanás que estava influenciando Pedro, tentando dissuadir o mestre de cumprir a missão de ir para Jerusalém. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Então Satanás é capaz de usar a língua da pessoa, a fala de uma pessoa, a linguagem de uma pessoa, para colocar uns contra os outros, para atiçar a roda da maledicência. Então, meus irmãos, palavras às vezes infundadas, odiosas, por exemplo, são prejudiciais, porque acaba espalhando rapidamente a destruição. E o que é pior, ninguém pode deter os resultados depois que as palavras são proferidas. Por isso que a recomendação do Senhor para nós hoje é: não ousemos ser descuidados com o que dizemos, pensando que mais tarde a gente vai poder remendar as coisas, vai simplesmente se desculpar. Eu sinto muito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você vai até fazer isso, mas as cicatrizes demoram a desaparecer, e algumas nunca desaparecem.
Por isso que antes de falar, lembre-se que as suas palavras é como fogo. Os irmãos aqui no culto presencial, quero dizer para quem está em casa, está um silêncio total. E é para ser assim mesmo. Vamos dizer agora com muita convicção: misericórdia. Tiago está dizendo o seguinte: que cavalo tem jeito, dá para domar, dá para dirigir, dá para frear, dá para guiar. Os grandes navios, as grandes embarcações, por mais modernas que sejam, tem um leme que vai determinar a direção da embarcação. E ele está dizendo que a nossa língua é como esse leme, é como esse freio, e que nós temos que ter cuidado, meus irmãos, muito cuidado, porque às vezes é só uma palavra que sai da nossa boca, que a nossa língua deixa escapar aquela palavra no momento errado, e de repente uma amizade preciosa é destruída para sempre. É verdade. Quem sabe uma promessa talvez não seja cumprida, ou uma mal impressão nunca seja reparada por causa de uma palavra. Eu me lembro de uma palavra, muitas vezes em reuniões solenes do ministério, ainda quando estava começando no diaconato, irmãos, obreiros, de algum momento chegavam, dizia-se uma palavra e de repente um tumulto, um alvoroço por causa daquela palavra, e a repreensão e tantas coisas. Nunca me esqueci disso. Isso ainda está muito vivo na minha mente, até hoje. Até hoje. São coisas que você não esquece. Você tem coragem de dizer para quem está ao seu lado: fale menos, ouça mais. Irmãos, Tiago 3:8, são 12 versículos. Me chama muita atenção quando ele diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens, ele deixa claro, nenhum dos homens, está se referindo no sentido amplo do termo, nenhum dos homens é capaz de domar. E aí ele diz assim: é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como dizia um irmão querido do interior, disse: pastor, eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu estou orando a Deus para me converter. Agora, o senhor sabe que eu sou sincero. Quando eu tenho para dizer, eu digo mesmo. Eu disse: eu sei, irmão, que você tem a língua muito afiada. Pois é, pastor, se eu morder a minha língua, eu mesmo mordo o veneno dela. É veneno puro. E era, irmão, terrível. Ele dava-se uma palavra que era uma flecha. Por isso que o salmista no Salmo 64 diz assim: tem alguns que armam flechas com palavras amargas. Salmo 64. É quase uma flecha, meus irmãos. Você diz uma palavra como uma flecha que bate na pessoa, a pessoa sente aquilo. É isso que o salmista está dizendo. É o mal incontido, ninguém pode controlar. Ninguém pode controlar. Aí eu estava pensando, se ninguém pode controlar, é o mal incontido, e por que nós devemos nos incomodar tentando controlar a língua? Sabe por quê, meus irmãos? Embora seja tudo isso, a gente não consiga um controle perfeito de nossa língua, mas tem uma coisa que nos consola, nos anima: o Espírito Santo da verdade que nos foi dado, o Consolador. Ele vai nos guiar em toda a verdade, glória a Deus. Nos ajudará a ter domínio próprio. Tem hora, pastor, a palavra bem aqui, chegou a engolir seco, graças a Deus. Pastor, eu estou por aqui. Pastor, eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu realmente me precipitei. Eu tentei me segurar, mas Deus vai lhe ajudar, você vai vencendo, glória a Deus. O Senhor é contigo.
Lembre-se que nós estamos lutando, irmãos, é contra o fogo da língua, mas não é por nossa própria força, não. Só o Senhor pode nos ajudar, e o Espírito Santo vai nos dar uma crescente, oh glória a Deus, graça para poder monitorar e controlar o que nós estamos dizendo e falando. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Amém. Às vezes a gente está assim, que conversa, e às vezes conversa até demais. É muito bom quando a gente está ao lado de alguém que vai nos ajudando, monitorando, né? Geralmente quando a gente está com a esposa, com o esposo, dá para a gente ter um certo controle, né? Às vezes está numa mesa assim, é bom nessas mesas assim de buffet, né? Que tem aquela toalha muito comprida, né? A gente começa a conversar, aí está no assunto, a esposa dá só um chute assim, glória a Deus, sei que é para parar. Ou então a esposa está assim, o esposo já pegou aqui, apertou um pouquinho assim na perna, meu Deus, vamos mudar de assunto. Os irmãos aqui na sede, todos deram uma risada, porque eu sei que isso é verdade. Então é muito bom quando a gente tem esses auxílios assim nessa hora tão crucial, glória a Deus. Mas meus irmãos, e quando a gente é ofendido, e é preterido, e é às vezes rejeitado de alguma maneira, como é que a gente reage? Vai reagir de uma maneira odiosa, porque essa parece ser a reação natural. Mas quando você for criticado, quando você estiver debaixo de pressão assim forte nos relacionamentos, saiba que o Senhor teu Deus, o Espírito Santo está contigo, Ele vai te dar graça, mesmo se você tenha sido ofendido, Ele vai curar essas mágoas, vai te ajudar a não contra-atacar, como diz aquele provérbio, nada como um dia atrás do outro, estou esperando a minha vez, vai chegar. Diga para quem está ao seu lado, você é crente, meu irmão. Oh, glória a Deus. Vamos à última sessão de versículos. Tiago 3, 9 a 12. E aqui, irmãos, ele coroa esse texto com essa última sessão de versículos, Tiago 3, 9 a 12, porque ele vai falar o quanto a nossa fala é contraditória e nos confunde. Eu acho lindo isso. Veja o que Tiago diz, 3, 9 a 12. Com a língua, está falando da língua, com ela, né, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E aí, olha só o carinho de Tiago falando com a igreja. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E aí ele argumenta: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E naquela época a gente sabe muito bem que isso é uma realidade incrível. Acaso, meus irmãos, olha só que argumento forte, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Meus irmãos, e aí isso me faz lembrar e me remete ali ao Sermão da Montanha também, a Mateus capítulo 12, versículo 34, quando Jesus aponta aqui que o que vem de fora da boca é um sinal do que está lá no fundo do coração. A boca fala do que o coração está cheio. E eu creio que Tiago, ele ecoa, vamos dizer assim, nessa passagem aqui, quando ele fala sobre a figueira produzindo azeitonas ou a videira produzindo figo. O coração fala do que a boca está cheia. Você não vai falar uma palavra amorosa se no teu coração tem ódio e tem rancor. Ele está dizendo simplesmente assim: a figueira produz a figo, não é a azeitona. Quem produz a azeitona são as oliveiras. Olha o que ele está dizendo. Se o que está dentro do teu coração é ressentimento, como é que você está pregando sobre o amor? Se no teu coração há um sentimento de culpa e algum pecado que não foi confessado,
como é que você está pregando de uma graça que você não desfruta? Quem está entendendo diz amém. Então, irmãos, as coisas simplesmente não são assim. A figueira produz figo, e as oliveiras produzem azeitona. Se alguém passa a espalhar a maldição, porque tem gente, irmão, no dia de hoje que é assim: mata Jesus, quebra a perna dele. Que é isso, meus irmãos? Tem crente orando assim, na grande mídia, amaldiçoando os outros. O Senhor manda orar pelas autoridades. Oro não, pastor. Pois é, você precisa orar pelo presidente Putin. Não, Deus não mandou orar por ele, está na Bíblia. Ele disse: olha, não amaldiçoe. Se alguém passa a amaldiçoar maldições, ele disse: mas Tiago diz: mas nós somos capazes de fazer isso. Ele está dizendo que a língua é capaz de fazer isso. Mas quando você olha o coração de alguém que já foi purificado, que está banhado pela graça do Senhor, ele vai falar e vai se expressar, a sua língua vai falar inspirada, oh glória a Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E se esse não for o seu caso, sabe, meus irmãos, é porque você precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Do contrário, a sua língua vai ser influenciada por toda a iniquidade, por toda a peçonha mortal, que é própria da língua humana, da natureza humana, que não é habitada, controlada pelo Espírito Santo do Senhor. Então, Tiago, irmãos, ele passa agora a dar mais consistência ao texto, glória a Deus. Ele quer que as pessoas sigam Jesus por completo, para que sejam pessoas que somente abençoe. Olha, vocês são crentes, vocês têm que ser pessoas para abençoar e não para amaldiçoar ninguém. Não, eu tanto abençoo como amaldiçoo. Não, você é crente. E esse padrão aqui é um padrão elevado, meus irmãos. E a gente não espera um padrão menor do que esse, ou rebaixado a nenhum outro nível, porque isso fala do Evangelho. O perigo, irmãos, é que algumas pessoas parece que rebaixam esse valor, esse padrão do Evangelho em algum momento, para satisfazer seus interesses, sabe? E deixam o desafio de ser uma fonte de água fresca, de água doce. Mas isso, irmãos, não pode ser feito se essa fonte não for purificada, para que só saia água doce. Do contrário, está saindo água doce e salgada. Quantos creem que precisam da ajuda do Espírito Santo, meus irmãos? Graças a Deus que o Evangelho fornece essa ajuda, oferece essa ajuda. Como é lindo isso. Mas a pergunta, irmãos amados, que devemos fazer a nós mesmos, num momento como esse, é quais desses padrões de fala deve refletir nossa verdadeira identidade cristã. A hora se passa rapidamente, meus irmãos. Glória a Deus, a gente nem... Eu acho que... Não sei se é o assunto. Vamos em frente. Glória a Deus. Eu fico assim impressionado, porque a gente foi... O apóstolo diz isso, nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. E a gente é capaz de abençoar, de declarar a bênção e de repente amaldiçoar a própria criatura humana, que é a imagem do Senhor. Mas Deus está trabalhando para nos transformar de dentro para fora. Glória a Deus. Quantos creem nisso, meus irmãos? Eu creio nisso. Quando o Espírito Santo vai purificando nossos corações, nós vamos tendo uma experiência com domínio próprio, glória a Deus, para que as nossas palavras, as palavras que a gente venha falar, agrade a Deus, sejam proveitosas. Eu estava meditando nessa mensagem, lembrei de uma história que li recentemente, é uma história, eu creio,
mais uma alegoria, mas eu acredito que tem um fundo de verdade muito interessante. É uma história pitoresca que conta a história de um político, a visita de um político muito famoso. Podia ser, mas a história fala de um político muito famoso, nada contra os políticos. E ele foi a um consultório médico para uma consulta. Chegando no consultório, mal saudou o médico, ele já foi falando, porque tem gente que é assim, né? Antes do médico, tem gente hoje que quando vai ao consultório médico, ele já vai com a receita pronta, quer que só que o médico assine, porque ele já pesquisou na internet tudo que tem da doença. Mas nem o médico diz, não, doutor, eu ouvi na internet, é assim, 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 e isso vai para aqui, vai para lá. Mas nem de médico. Eu tenho um médico lá em casa que quando chega assim uma pessoa, então vamos trocar de lugar, por favor, senhor? Eu vou me consultar. Sabe, meus irmãos? Então, ele chega lá, o político, e logo no início começa a falar, e ele faz um relato bem grande do que estava sentindo, etc. e tal. E quando ele terminou de falar, falou, quando cansou, o médico disse assim: por favor, deixa eu lhe examinar. Abra a sua boca. Deixa eu ver aqui a sua língua. Foi a primeira coisa que o médico disse àquele político, vamos dizer assim, famoso, e falastrão que estava ali, né? Estava sentado na frente dele ali no consultório. E o médico ficou ali, olha. E a gente sabe, irmão, que frequentemente, isso no tempo mais passado, mas ainda hoje em parte, algumas enfermidades podem ser diagnosticadas olhando a boca da pessoa, a língua da pessoa, a aparência da língua da pessoa. Foi o que o médico... Foi o que, naquela hora, aconteceu. E o paciente, o político, ficou pensando, o que é que o médico está olhando aí? E ele olha e demora, e ali naquela observação, e o médico diz: olha, tem um problema sério com você. Mas eu vou lhe recomendar um remédio apenas, um só remédio. E certamente vai atenuar os sintomas todinho da sua doença, e eu acredito que você vai ficar bom. Aí o político olhou assim, ficou aliviado. Doutor, só um remédio dá certo, porque se não for muito caro, né, vai ser muito bom. E o médico disse: olha, só tem um problema, esse remédio você não vai encontrar na farmácia. Mas adiante para um amigo que esse tipo de medicamento, ele vai custar muito caro para você. Esse doutor, diga logo o nome desse remédio, pelo amor de Deus. Chama-se prudência, meu amigo. Prudência. Você falou muito, falou, mas o remédio que você precisa é prudência. Toda prudência no falar ainda é pouca. Quem diz amém? Levante sua mão comigo e diga assim: fale menos, ouça mais. Aí essa história vai apresentar um cunho pedagógico interessante, que eu fiz questão de anotar para ganharmos tempo, porque previ que a mensagem ia se estender. Pelo menos a gente lê e passa mais rápido e fica na mídia para aqueles que assistem o culto offline ou querem fazer mais anotações. Tem algum cunho de verdade. Fale menos, ouça mais. Primeiro, aquele diagnóstico tem um cunho de verdade. Eu acredito que está lá na mídia. Esse é o tipo de diagnóstico que nos leva a pensar que meras palavras proferidas inocentemente ou ditas de um modo malicioso podem causar danos enormes, exatamente por falta de prudência no falar. Quem concorda diz amém. Amém. Uma língua solta, segundo, uma língua solta e irresponsável pode arruinar negócios, macular reputações ou destruir os relacionamentos mais fortes e saudáveis que nós temos. Quem concorda com isso pode dizer amém também. Terceiro lugar, está na mídia, vai sair daqui para meia-noite. Isso nos fala do imenso poder que a língua tem.
mas o conselho para falar menos e ouvir mais vem bem a calhar e pode produzir melhores frutos da vida. São esses 3 conselhos que eu vejo, isso é muito pedagógico, da questão da prudência. Você precisa ser prudente no falar, não diz coisa com coisa. Isso tanto é verdade, irmãos, que o sábio Salomão disse aqui em Provérbios 18 e 21, acompanhe comigo: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. E esse diagnóstico aqui nos remete de volta a Tiago 3 e 2, que diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas em seguida, Tiago vai acrescentar que para isso é preciso primeiro dominar a língua. Você vai refrear o corpo, primeiro precisa refrear a língua. Então, nesse texto aqui, meus irmãos, Tiago ele foi muito incisivo em sua advertência quanto ao poder da língua. Não se engane, meus irmãos, há poder nas palavras. Jesus disse: olha, tudo o que você falar, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso é muito sério. Então Tiago nos diz que é mais fácil controlar um cavalo e dirigir aqui um navio, domar todos os tipos de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, do que controlar a língua. Então veja que não é tarefa fácil. E aí chega Tiago 3 e 6 e nos mostra a razão disso. Por que não é fácil? Ora, porque a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma como chama do inferno. Só basta assim, uma observação imprudente em algum momento, irmão, reportada, vamos dizer, na internet. Pense isso nos dias de hoje. Eu estava pensando sobre isso hoje. Uma informação equivocada, ou arranjada, ou descontextualizada, tirada do contexto. Você imagina o que é que acontece? Nós estamos vendo aí na grande mídia, todo dia, aquela observação imprudente, que você está dando uma entrevista, que a pessoa está falando, e o repórter está anotando. Quando a notícia vai ser veiculada, as coisas já mudaram. Aí de repente se levanta todo aquele burburinho, por causa daquele pronunciamento, ou daquela colocação. Isso sai o mundo afora. Nós temos visto, irmãos, por exemplo, como uma fake news, ela pode incendiar milhões de pessoas em poucos minutos, e de repente a mentira se espalha descontrolada. Sim ou não, meus irmãos? Tem que segurar a língua. É até verdade que a língua em algum momento pode mostrar a saúde do corpo, mas eu acredito que ela mostra muito mais aqui, nas palavras de Tiago, é a saúde da alma, sabe, meus irmãos? Porque aquilo que a pessoa fala, na maioria das vezes revela o que está no seu interior. Foi por isso que Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar, mas nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Enquanto concluímos a mensagem, os irmãos já estão em pé, glória a Deus. Irmãos, quando a nossa língua expressa, quando nós falamos, ela demonstra aquilo que está no nosso coração: cortesia, educação, respeito, atenção. É a essência do que está dentro de nós. Algumas pessoas se acham muito religiosas. Era isso que estava acontecendo na época de Tiago. Mas para aquelas pessoas que se achavam muito religiosas, Tiago 1,26, ele diz assim: porque as pessoas às vezes se acham muito religiosas, mas ninguém contou isso para suas línguas. Veja o que Tiago diz, 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua,
Ele disse: olha, você está enganando o seu próprio coração. Sua religião é vã. Meus irmãos, indiscutivelmente, a língua é o órgão que mais pode cometer pecado. E eu tive um trabalho, e que eu vou deixar como dever de casa, pelo menos quem depois vai acessar a mensagem, serve como pesquisa. Eu listei pelo menos, aqui é só uma gotinha, quando nós estamos falando de língua, 17 pecados cometidos com o uso da língua. Não quer dizer se você se encaixa ou não se encaixa em nenhum deles. Se não se encaixar em nenhum, glória a Deus, porque o Espírito Santo está te dando graça, está te dando domínio próprio, glória a Deus, para santificar a sua vida. Mas deixa eu ler pelo menos essa relação, se conseguir colocar aí na tela. São 17 pecados que geralmente a língua atiça. E eu coloquei uma referência, ou algumas referências, para cada um deles. Enquanto sai na tela, primeiro, fofoca, mentira, bajulação, bullying. E tem bullying na Bíblia? Tem. Provérbios 26, 18 a 21. Julgamento leviano, falso testemunho, murmuração, gritaria, piadas imorais, precipitação, mexerico, arrogância, contendas, ofensas, orgulho, assédio moral, palavrão. Cada uma dessas palavras, que muitas vezes a língua atiça, palavras ditas fora do tempo. Oh, meus irmãos, provam como lidar com a nossa língua é algo desafiador. Mas eu não vou desafiar a ler uma conclusão, porque nós estamos com um problema na mídia, mas nós vamos orar. Quem ouviu algo da parte de Deus nesta noite? Uma palavra apenas pode fazer muita diferença nas nossas vidas, meus irmãos. Que o Senhor nos dê graça para manter a nossa língua sob controle, sabe, irmãos? Para que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. Lembre-me agora do Salmo 141, versículo 3, Salmo de Davi, quando ele diz: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Vigia, Senhor, os meus lábios. Isso é muito glorioso. Então vamos orar ao Senhor e nós vamos cantar em nome de Jesus. Já os teu hino aí? O hino de crente abençoado. Levante sua mão, meu irmão. Não vou perguntar: não, pastor, eu quero dizer ao Senhor que eu nunca tropecei em palavra. Então, meu irmão, você é um anjo de luz, já deve estar terceiro céu em diante. Como nós gostaríamos de nunca ter tropeçado em palavra. Como nós gostaríamos de voltar atrás com algumas palavras, não sei quanto tempo, mas isso não é mais possível. Mas uma coisa é possível: nós olharmos para frente, pedimos ao Senhor que nos dê graça para termos domínio próprio e cuidado com aquilo que nós vamos falar. Fale menos, ouça mais. Fale menos, ouça mais. Já o seu hino está pronto? Então primeiro o hino, depois a oração. Vamos lá. Irmãos amados e resgatados, seguir avantes e triunfantes, combateremos e venceremos. Oh, glória a Deus. Santo, alegre canto,
a Deus. Sois remidos, não mais Temendo o bem fazer, o bem fazendo, no nome santo, nome santo de Jesus. Toda a igreja, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Para terminar, irmãos amados, purificado, sede valente e muito prudente, estais lavado e libertados no nome santo de Jesus. Jesus, em nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado e perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós agora vamos terminar o nosso culto, vamos orar ao Senhor. Queremos incluir nesta oração o pastor Adail Salles e a irmã Rosilene, 30 anos de casado, pastor Adail já. Olha aí. Esse pastor Adail, uma data como essa no interior, a pessoa mata logo um boi. Esse pastor, não matei porque não encontrei. Pode vir aqui, meu pastor, glória a Deus. Casal querido da igreja, cooperador na casa do mestre. E o pastor Adail, sempre muito cuidadoso aqui com a irmã Rosilene, a irmã Rosilene com ele, né? Família querida, que o Senhor tenha abençoado. E é uma bênção vê-los crescer e prosperar, e o Senhor dando saúde. E firmados em Cristo, nesta santa união do matrimônio, sendo fiéis aos seus votos, que eles continuem assim, que os laços do amor de Deus os cerquem, né? Renovando toda a alegria do casamento. Que Deus os abençoe, vossa casa e filhos. Irmão Nonato, irmã Josi, esposa do irmão Nonatinho, está aniversariando sexta-feira, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Quem mais quer ser incluído nesta oração? Irmão Josi, vem aqui à frente receber a oração, em nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja levanta as mãos. Ó Senhor, que alegria podermos voltar à tua casa, o culto divino, a tua palavra, o ensinamento, Senhor, que por certo toca os nossos corações, que nos adverte, que nos exorta, Senhor. Ó Deus, e que toca, Senhor, cada um de nós, para, Senhor, falarmos menos, ouvir mais, vigiarmos, Senhor, os nossos lábios, dar-nos graça. Ó Espírito Santo, Senhor, ser conosco, para que não venhamos nos precipitar em palavras, que as nossas palavras, Senhor, sejam, Senhor, temperadas com sal, sejam palavras agradáveis, Senhor, que abençoe, que fortaleça, que renove, que encoraje. Guarda-nos, Senhor, ó Deus, das palavras precipitadas, premeditadas, que desagradam, que entristecem, que ferem, que criticam, que magoam, Senhor, ó Deus, que danificam, ó Deus, a alma do homem e da mulher. Pai, abençoa-nos rica e poderosamente, Senhor, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Senhor, estas mãos que estão levantadas agora, a tua igreja, Senhor, ó Deus, que agora vai retornar aos seus lares, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, no culto presencial, no culto online. Pai, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor, guarda os corações, aleluia, mente, os sentimentos, as emoções.
Senhor, dá-nos graças para sentir os teus sentimentos, Senhor, para ver com os teus olhos, para ouvir com os teus ouvidos, para falar com a tua boca, Senhor. Ó Deus, para pensar os teus pensamentos. Ó Senhor, se conosco. Guarda, Senhor, ó Deus, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, Senhor. Neste restante de semana, nos conduz debaixo de tua potente e poderosa mão, Senhor. Eu quero, Senhor, abençoar os meus irmãos que estão diante do teu altar, pastor Adal e irmã Roselene, 30 anos de casado. Seus filhos vêm, Senhor, com muita alegria, humildemente, reverentemente, te agradecer, Senhor, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, teu grande favor que os tem conduzido, ó Deus, nessa jornada de 30 anos, Pai, isento dos males, ó Deus, das astutas ciladas do inimigo, do pecado. Pai, os conservado, unidos, segundo o Senhor tem estabelecido para o santo estado do matrimônio. Abençoa os meus irmãos, sua casa, sua família e suas vidas. Também, irmã Josi, Senhor, que completa mais uma primavera, que o Senhor possa guardá-la, abençoá-la, dando-lhe saúde, ó Deus, ao lado do seu esposo Mononato, toda a família. Pai de amor e de verdade, sê conosco. Te pedimos pelos enfermos, pelos doentes, pelos que estão, Senhor, neste momento em agonia, como o irmão Otávio ali naquele hospital. Visita a irmã Patrícia, visita o pastor Ricardo, visita, Senhor, aquela família, em nome de Jesus, todos os enfermos, todos os doentes, meu Pai. Ajuda o teu povo, a tua igreja. Ouve a nossa súplica, Pai. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido. A igreja do Senhor com alegria confirma dizendo amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Saúde a quem está ao seu lado, diga assim: fale menos, ouça mais. Deus abençoe, meus irmãos. Oreis também pela minha viagem, estou indo a Natal, mas volto na sexta. Deus os abençoe. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, sejam tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir